Sempre é uma alegria quando o povo de Deus tem a oportunidade de comparecer na casa de Deus para ouvir a sua palavra, porque é graças a essas orientações seguras que nós temos que Deus consegue mais ou menos nos conduzir no caminho da verdade. Diz o salmista, o Salmo divino: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, um dos motivos pelos quais nós nos reunimos é para darmos graças a Deus por aquilo que Ele fez no passado, aquilo que está fazendo por nós e aquilo que Ele prometeu que fará por nós também no futuro. Nós queremos hoje analisar o texto daquilo que ouvimos no Antigo Testamento, quando vemos de que o povo de Israel, que havia sido guiado por Deus por tanto tempo, se encontrava agora numa situação bastante crítica. É que o povo já estava peregrinando por 35 anos no deserto, muito tempo. Eles já estavam ansiosos para entrar nessa tal da terra prometida. E de repente eles foram atacados pelo rei Arad, dos cananeus, e alguns dos soldados foram levados como escravos, ou como prisioneiros. Mas eles clamaram a Deus e Deus os auxiliou para que eles pudessem recuperar aquelas pessoas que foram presas e inclusive conseguiram derrotar aquele rei. Agora estavam de novo bastante alegres e felizes porque venceram mais uma etapa. Só que se defrontaram com outro problema. Acontece que eles precisavam atravessar as terras do rei de Edom, e o rei não deu permissão para que o povo fizesse essa viagem através das suas terras. O que fazer? Moisés orientou: então vamos dar a volta. Mas dar a volta significava quase que voltar até ao Mar Vermelho novamente, e dar a volta por outro caminho. Isso levaria muito tempo novamente. E aí é que o povo começou a ficar desanimado novamente. E quando alguém está descontente com alguma coisa, o que acontece? Viram um anúncio de amanhã, talvez alguns vão protestar, porque alguns estão descontentes com algumas coisas do nosso país. Assim também o povo começou a reclamar. E reclamaram contra quem? Contra o líder, que é Moisés, e contra Deus mesmo. Eles disseram que como era bom o tempo, estávamos lá no Egito, não precisávamos enfrentar o deserto. Eles haviam se esquecido de que lá no Egito eles sofriam com a escravidão. Eles haviam se esquecido dos muitos milagres que Deus havia feito na presença deles, provando de que Ele era o único Deus que existe. Eles haviam esquecido de que durante a viagem no deserto eles foram ricamente abençoados por Deus, porque não lhes faltou o mantimento, não lhes faltou a água também. O povo começou a resmungar. E quando o povo virou as costas para Deus, Deus permitiu com que cobras venenosas invadissem o acampamento e assim ferissem os israelitas, e na medida que alguém era mordido, ele sofria muito por causa da dor, do veneno, e aos poucos muitos vieram a falecer. E aí é que eles reconheceram de que eles haviam pecado contra Deus, haviam falado mal contra a palavra de Deus, a uma ordem de Deus. E assim é que eles se dirigiram a Moisés e reconheceram o seu pecado, de que haviam pecado ao falarem mal de Moisés, e haviam pecado contra Deus também, porque estavam desobedecendo uma ordem dele, e pediram que Moisés intercedesse em favor. Isso aconteceu. E Moisés daí mandou que fosse feita essa serpente, essa cobra de bronze, e todo aquele que era picado por uma cobra venenosa deveria se dirigir até na frente dessa serpente de cobre, deveria olhar
e com fé confiada que ficaria bom. E eles ficaram. Não era idolatria, eles não deveriam, Deus não deu ordem a Moisés de que eles deveriam ir lá adorar a serpente, mas deveriam fixar os olhos. Com essa, inclusive, o evangelista menciona, Deus estava preparando o povo daquilo que no futuro iria acontecer. Um outro ia ser pendurado numa cruz, que é o próprio Filho de Deus, para que todo aquele que estivesse arrependido do seu pecado e confiasse no perdão de Deus, fosse libertado da destruição, fosse libertado da condenação eterna. Nós sabemos de que naquele momento Deus não retirou todas as serpentes venenosas, elas continuavam entre o povo, e muitos ainda sentiram a picada das serpentes e sofriam com isso, mas eram curados. Deus também não eliminou o pecado ao Jesus ter exclamado lá no alto da cruz: está consumado. Não, o pecado continua existindo. Nós somos picados pelo maligno, que é Satanás, e nós sofremos por causa do pecado. Mas quando nós confiamos na graça de Deus, lema da igreja, quando nós de fato confiamos que Deus é tão poderoso que pode tirar esse pecado de nós, Ele nos absolve e nos recebe novamente. Nós vemos aqui uma ilustração, o povo reclamando. Será que nós teríamos coragem de apontar o dedo para os israelitas, dizendo de que esses eram de fato pessoas que não se podia confiar? Se nós vamos analisar a nossa própria vida, nós vamos ver quantas vezes nós também reclamamos nesta vida. Assim percebemos de que algumas vezes podem ter acontecido 10 coisas boas durante o dia, mas uma não saiu do jeito como nós gostaríamos que saísse, e ficamos o dia todo martelando sobre aquela uma. Estragamos às vezes o resto do dia. Não é só o povo de Israel que aprendeu a reclamar. Tá certo, se eu me sinto injustiçado, eu tenho o direito de exigir os meus direitos no pleito de protestos. Geralmente quando alguém reclama, ele está reclamando porque sente-se injustiçado. Mas Deus nunca cometeu uma injustiça ao povo de Israel. E Deus nunca comete injustiças ao seu povo ainda hoje. Agora vamos passar para o segundo passo da mensagem. Essa é uma mensagem muito linda, que nos fala do grande amor de Deus. Mas o que ela nos ensina hoje ainda? O que nós deveríamos fazer em nossas vidas para tornarmos essa mensagem em algo concreto para a nossa vida no dia a dia? Acontece que Deus quer com que as coisas boas que Ele fez para o seu povo sejam conhecidas pelas pessoas. E o que Deus tem feito de bom para o seu povo é dando o seu Filho Jesus Cristo, que nos comprou para pertencermos a Ele. E Jesus chamou discípulos, treinou discípulos e os enviou para fazer o quê? Para reclamar da vida dura que eles estão levando, que muitas vezes iam ser perseguidos? Não, que deveriam levar a boa notícia de que em Cristo Jesus eles teriam perdão, vida e salvação. E aí é que entra o momento tão importante, porque Deus tem chamado a cada um de nós para sermos testemunhas suas. E por que é que nós deveríamos testemunhar? Devemos nos perguntar, se nós como cristãos não vamos testemunhar daquilo que nós conhecemos da parte de Deus, quem é que vai dar o testemunho? Testemunhar faz parte da natureza do cristão. Quando se vocês estivessem morando no interior, sei que hoje vocês querem alguma coisa, vão no mercado, o mercadinho é do lado, né? Mas se alguém está no interior e quer comer laranja, ele procura laranja no pé de laranja.
Se alguém está com dor de dente, ele não vai numa oficina, ele vai no dentista. Quando ele está com um automóvel falhando, não vai no hospital, vai no mecânico. Porque da natureza do mecânico é consertar automóveis. Da natureza do médico é amenizar a dor dos pacientes que sofrem por causa de enfermidades. Assim como é da natureza de qualquer outro profissional fazer aquilo que ele sabe fazer bem, porque Deus lhe deu esse dom. Assim também nós cristãos que conhecemos a graça de Deus, que recebemos o dom de Deus e sermos aceitos como filhos seus, é que somos chamados para dar testemunho da nossa fé. E de que forma é que nós vamos dar testemunho? Algumas vezes pensamos de que não, eu só vou dar testemunho mesmo se eu pegar a minha Bíblia e for de casa em casa e querer convencer as outras pessoas de que a minha igreja é melhor do que a dele. Jesus de forma nenhuma mandou os discípulos para que eles provassem aos demais de que eles eram melhores do que os outros. Inclusive Jesus disse de que ele não veio nem mesmo para ser servido, mas sim para servir. Jesus quer com que os seus filhos deem testemunho daquilo que eles viram, daquilo que eles aprenderam a respeito do Salvador Jesus, e assim eles mesmos se mantenham firmes na fé no Salvador em primeiro lugar. Porque se alguém não está firmado na graça de Deus, ele nunca será capaz de dar testemunho de uma forma correta a respeito da palavra de Deus. Mas vai começar a confundir os seus próprios interesses e na sua mensagem ele não vai trazer o plano de Deus. Ele vai trazer o seu próprio plano para tentar enganar algumas pessoas. E disso nós sabemos de que o Brasil e o mundo está cheio e está crescendo cada vez mais. Quando se transformou, em muitos casos, a igreja num bom negócio. O que Jesus quer é com que os seus discípulos eles sejam testemunhas e levem a mensagem deixada por Cristo para as pessoas em geral. Para desta maneira o Evangelho ser preservado e ao mesmo tempo os cristãos continuem de uma forma ativa, dando testemunho daquilo que eles creem e não esqueçam daquilo que aprenderam. Lembrando sempre de que, sendo abençoados pelo Espírito Santo, Ele nos fará lembrar daquilo que nós aprendemos na Sagrada Escritura. Agora, se eu nunca não leio a Bíblia, eu nunca não procuro me aperfeiçoar, daí o Espírito Santo não vai ter muita coisa para me fazer lembrar na hora de dar o meu testemunho. Eu dou o meu testemunho da forma como eu trato as pessoas que convivem comigo. Eu dou o meu testemunho da forma como eu trato as pessoas que trabalham comigo no emprego. Eu dou o meu testemunho da forma como eu convivo com os meus vizinhos. E talvez essa é a Bíblia que as pessoas mais conseguem, ou melhor conseguem entender. De nada adiantaria eu dizer, não, eu tenho uma formação teológica e eu sou cristão e portanto eu sou melhor do que o meu vizinho ou o meu colega de trabalho. De forma nenhuma é desse tipo de testemunho que Jesus quer da minha parte, mas sim que eu dê testemunho daquilo que Cristo tem feito por nós. E nós temos tido sucesso nesta área, ou muitas vezes nós fracassamos nesta hora. Onde é que será que está o problema em muitos momentos, ou em algumas ocasiões pelo menos? Vamos fazer algumas comparações. Quando existe, alguém de vocês é vendedor? Temos dois aqui. Vocês conseguiram convencer um cliente para ele comprar um produto, se em primeiro lugar vocês falaram mal dele? Ao contrário, às vezes até mesmo se a pessoa está meio desconfiada, ele omite aquilo que ele acha que talvez não funciona tão bem, mas ele fala bem do seu produto. Vocês acham de que se nós começamos a falar mal do nosso próprio produto, alguém vai querer ele?
Se nós falamos mal dos próprios membros, dos próprios colegas, você acha que alguém vai querer se juntar àquele rebanho? Se nós falamos mal da diretoria de uma congregação, do presidente, do tesoureiro, do secretário, você acha que vamos dar um bom testemunho, vamos conseguir atrair as pessoas? Pior ainda se a gente fala mal do pastor que está anunciando a palavra. Todos nós somos pecadores e cometemos falhas. E isso o pastor também não escapa. Devemos nos lembrar sempre de que os seres humanos podem cometer falhas, são pecadores, mas a palavra de Deus, o produto que Deus nos oferece, ele não tem falhas. Ele é um produto perfeito. E se nós temos um produto perfeito, com certeza temos motivos para apresentar ele em qualquer lugar, sem sermos envergonhados ou sem estarmos desconfiados de que alguma coisa poderá não dar certo. Algumas vezes nós falhamos porque desconfiamos de que Deus há de abençoar a palavra. E uma pequena ilustração, talvez vocês já leiam ela, já foi publicado. A história se chama A Crise. Certa vez um homem, ele decidiu abrir o seu negócio. E ele percebeu de que na região tinha poucos que vendiam cachorro quente. E ele decidiu, sabe de uma coisa, eu vou abrir um ponto para vender cachorro quente e eu vou começar na rodovia. Assim ele comprou pães de qualidade, comprou salsicha de qualidade, caprichou no molho e começou a preparar cachorro quente. Botou uma placa do lado da rodovia dizendo: vende-se cachorro quente. Não demorou muito, alguém parou e comprou. Gostou. E quando alguém gosta de um produto, geralmente a gente fala, ele comenta: em tal lugar tem cachorro quente bom, ou tem um restaurante bom. E os clientes foram aumentando. E o homem progrediu. Ele conseguiu levantar um prédio para atender melhor os clientes. E continuava caprichando no pão que ele escolhia, também nas salsichas que ele comprava e caprichava no molho. Ele também começou a investir na propaganda. Ele começou a botar placas a 1 quilômetro, cachorro quente, a 500 metros, cachorro quente, aqui, cachorro quente, e assim por diante. E a clientela aumentou. Tanto assim, ele foi bem na vida e ele pôde pagar uma faculdade particular para o seu filho, que foi estudar economia. O filho se formou em economia, depois estava formado, depois de alguns anos, ele foi trabalhar na sua área, mas de vez em quando visitava o seu pai. E ele percebia que o pai continuava no mesmo negócio, ia muito bem, né? Mas ele continuava fazendo a mesma coisa. E aí o filho, um dia desse, chamou o pai e disse: pai, você não olha a televisão, você não lê jornal, de que existe uma grande crise pela frente? Eu estou percebendo que você está gastando demais com aquilo que você está oferecendo. Você, uma hora dessas, vai à falência. Você está gastando muito com os salsichas, com os pães. Então, eu estive no mercado, lá tinha tantas promoções, você consegue comprar pela metade do preço. E assim o pai pensou: o filho estudou economia, ele deve saber das coisas. E o pai começou a aproveitar as promoções que tinha. Pãozinho depois de 2, 3 dias, salsicha daquela que já tinha um gostinho alterado, e aquele tomatezinho lá que já estava lá de segunda, reservado para ser colocado fora. E o que aconteceu? Aos poucos os clientes perceberam o relaxamento e eles foram sumindo. E não deu outra. Ele quebrou. Ao que ele disse: ainda bem que o filho me avisou de que tinha uma crise. Tinha uma crise? E onde é que estava essa crise? Ela começou na cabeça do filho. E o filho conseguiu influenciar o pai para que ele acreditasse nessa crise. E o pai se deixou influenciar de uma forma negativa, a tal ponto que ele obedeceu, e aos poucos ele percebeu de que o comércio dele de fato faliu. Vamos voltar ao assunto de igreja?
Será que muitas vezes isso não acontece em algumas congregações também, ou na igreja? Quando nós começamos a fazer promoções da palavra de Deus, nós só queremos oferecer onde é que nós podemos ter mais retorno do que investimentos. E quando aos poucos nós percebemos de que as pessoas vão se retirando, porque nós estamos mais oferecendo o produto com a mesma qualidade como Jesus a entregou para nós, e percebemos de que os clientes vão saindo porque o Espírito Santo não está mais abençoando isso, declaramos falência. É melhor mesmo fechar porque não dá mais. A crise começa onde? Na cabeça das pessoas. E quando nós nos deixamos influenciar de uma forma negativa, como mencionei antes, o país está, ao menos existe aquela onda da crise, está certo, existem crises. Na nossa vida também nós passamos, na vida particular, passamos por crises. Mas Deus sempre dá a capacidade para vencermos as crises. Mas muitas crises aumentam cada vez mais num país, numa congregação ou na vida particular, quando nós ficamos só pensando na crise, só pensamos em crise e não queremos mais investir, não queremos lutar para vencer a crise. Deus entregou para nós um produto de suma importância, que nos fala a respeito do arrependimento dos nossos pecados. Isso se ouve falar muito pouco na televisão, de arrependimento. Se ouve mais falar a respeito de que forma é que você pode ter em dobro as coisas, não só um carro, 2 carros ou mais. Se ouve falar muito pouco em arrependimento, e isso acaba se refletindo na vida das pessoas. O filho não aprende mais a pedir perdão ao pai, já não quer mais se arrepender quando ele cometeu uma falha. Não, eu faço do jeito como eu quero, você não tem nada a ver com isso. Não é essa a resposta que muitas vezes ouvimos. Deus nos tem oferecido um produto legítimo, tem nos oferecido o sangue de Cristo para sermos purificados dos nossos pecados. Mas essa purificação somente acontece quando nós cremos e confiamos na graça de Deus. Quando cremos e confiamos de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus nos dê coragem, que Deus nos ilumine sempre com o seu Espírito Santo, para que possamos fixar os nossos olhos sempre na cruz de Cristo, sabendo de que é lá que encontramos perdão, vida e salvação.